Hegel, o modo da dialética na fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito, a cultura e o reino da efetividade. Aqui nós vamos ver um trecho em que Hegel explicita mais ou menos na prática como é o seu método dialético de análise. O espírito obtém aqui essa efetividade porque os extremos, cuja unidade constitui, têm de modo igualmente imediato a determinação de serem para si efetividades próprias. Sua unidade se rompe em lados rígidos, cada um dos quais é para o outro um objeto excluído dele. Surge, pois, a unidade como um meio termo, que é excluído e diferenciado da efetividade separada dos lados. Ela mesma tem, por isso, uma objetividade efetiva distinta de seus lados. E é para eles, quer dizer, é algo aí essente. A substância espiritual, enquanto tal, só entra na existência quanto ganhou com seus lados tais consciências de si que sabem este puro si, como efetividade que tem valor imediatamente. E porque assim sabem de modo igualmente imediato que isso só é através da mediação alienadora. Mediante aquele saber, os momentos são purificados até se tornarem a categoria que se sabe, a si mesma, e por isso até o ponto de serem momentos do espírito. Através dessa mediação alienadora, o espírito entra no ser aí como espiritualidade. O espírito é, desse modo, meio termo que pressupõe aqueles extremos e é produzido pelo ser aí deles. Mas é igualmente o todo espiritual que irrompe entre os extremos, que neles se fraciona e só através desse contato produz cada um deles para formarem um todo em seu princípio. O fato de que os dois extremos já estejam em si suprassumidos e dissociados faz surgir sua unidade, qual é o movimento que conclui os dois conjuntamente, permutando suas próprias determinações e, na verdade, concluindo-se juntas em cada extremo. Essa mediação põe assim o conceito de cada um dos dois extremos em sua efetividade, ou seja, leva seu espírito o que é cada um em si. Os dois extremos, o poder do Estado e a consciência nobre, são dissociados por essa última. O poder do Estado se divide no universal abstrato, a qual se obedece, e na vontade para si essente, que aliás ainda não se ajusta ao universal. A consciência nobre se divide na obediência do ser aí suprassumido, ou seja, no ser em si do amor próprio da honra, e no puro ser para si ainda não suprassumido, na vontade que ainda permanece à espreita, sem renunciar à sua independência. Os dois momentos em que os dois lados chegaram à pureza, sendo por isso momentos da linguagem, são o universal abstrato que se chama bem maior comum, e o puro si que no serviço renuncia à sua consciência submersa no múltiplo ser aí. No conceito, os dois são o mesmo, já que o puro si é precisamente o universal abstrato e, portanto,
a sua unidade posta como meio termo. Mas o si só é efetivo no extremo da consciência, enquanto o em si só o é do extremo do poder do Estado. Falta consciência isto, que o poder do Estado tenha passado para ela não apenas como honra, mas efetivamente, e falta poder do Estado que se lhe obedeça não só como ao chamamento do bem maior comum, mas como uma vontade por outra, que ele seja o que se decide. A unidade do conceito em que reside ainda o poder do Estado, no qual a consciência alcançou sua pureza, torna-se efetiva nesse movimento mediatizante, cujo ser aí simples como meio termo é a linguagem. Contudo, essa unidade não tem ainda como um dos seus lados os dois si presentes como si. Com efeito, o poder do Estado só é vivificado, convertendo-se em um em si. Portanto, essa linguagem não é ainda o Espírito como ele plenamente se sabe e se exprime. Nós tiramos esse exemplo de quando Hegel está analisando aqui a cultura e o reino da efetividade, ele vai contrapor o Estado e a riqueza. E aqui ele está falando do Estado, e o Estado por si se divide, né, em outros dois, e ele fala dessa questão dos múltiplos, que mais na frente ele vai indicar como ser outro. Aqui nós estamos vendo uma aplicação prática da dialética do Hegel, que não é só, apesar dele privilegiar a questão da oposição, mas não é só a questão da oposição. Tem outras questões que envolvem as relações que precisam ser consideradas e que vão fazer o movimento fluir. Isso que nós estamos vendo em toda a fenomenologia, vai ver. Esse é o exemplo da dialética hegeliana, que nós já explicamos isso, né, em outro vídeo nosso, em que ela não se fecha em uma conclusão, e ela tem sempre a perspectiva de uma diversidade, não a diversidade, mas de uma diversidade, algo diverso que vai se formando e modificando esses lados opostos. As pessoas veem a dialética, Marx viu a dialética muito na questão do oposto, ele lançou para a questão sociológica da luta de classes, e Hegel tem uma questão maior dessa questão da formação do espírito e da diversidade das coisas, que não se fecham só nessa simples oposição. Era isso que nós queremos chamar a atenção nessa passagem. Aqui ele vai entrar depois, nós estamos discutindo na questão do iluminismo, mas é algo preparatório para onde vai se manifestar a religião, o Estado e a questão do conhecimento e da ciência, segundo o chamado sistema hegeliano. Boa tarde a todos.